partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann, graças a Deus. Salve Maria Imaculada. E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber para o nosso encontro mensal aqui nos estúdios Joseph Ratzinger, é meu amigo e afilhado Peter Martins. Tudo bem, Peter? Tudo bem, padrinho? Tudo bem, Carol? Vamos cooperar com a verdade? Salve Maria! Salve Maria, vamos lá. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos patrocinadores, os nossos ouvintes e todos que acompanham o nosso site ou nos seguem nas redes sociais. E estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 14 rádios. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Princesa das Matas, 1560 AM, de Viçosa, Alagoas. Abraço ao queridíssimo amigo Tito do Gado e todos os ouvintes da Rádio Princesa das Matas, que é a razão de nós estarmos fazendo esse programa, são os nossos ouvintes, não é mesmo? É verdade, um grande abraço, Tito. Obrigada também por cooperar com a verdade aí. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo, viu? Verdade, Carol. Na história da Igreja já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem a metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, não é mesmo? E no último programa nós falamos de São Simplício. A vida dos santos. Peter, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? Carol, o Santo Papa é São Félix II. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Félix II. Vou contar para vocês, então, tudo o que eu sei. Ele nasceu em Roma, foi eleito no dia
13 de março do ano de 483 como sucessor de São Simplício, que ficou à frente da igreja do ano de 468 até 483. Em um momento particularmente difícil das controvérsias cristológicas. Descendente da nobre família Anícia de senadores de Roma, o Papa de número 48 também é chamado de Félix III na lista de papas, que inclui ilegítimos, ou enquanto sucessor do antipapa homônimo. Eleito por proposta de Odoacro e consagrado no trono, tratou de estabelecer a paz no Oriente e empenhou-se na luta para purificar a doutrina cristã da heresia de Eutiques. O monofisismo, doutrina daqueles que admitiam em Jesus Cristo uma só natureza, que somente terminaria no século seguinte, no ano de 518. Mas apesar de todas as dificuldades que o Papa Félix passou, era um Papa feliz, né, gente? Félix, né? E é bom enfatizar que nós estamos falando do Papa Félix II, apesar dele ser conhecido como Félix III por algumas outras listas, mas que nós já falamos aqui de Félix I, ou seja, não é o único Félix santo, hein? Os santos são felizes, hein? É verdade. Muito bem. Enviou embaixadores a Constantinopla para que procurassem entrar num acordo com Acácio, patriarca daquela cidade, que inspirara o tal documento. Um ano antes de sua posse, o imperador do Oriente, Zenão, promulgara o Reneticon, documento cujos termos equívocos pareciam favorecer o monofisismo, que o concílio de Calcedônia condenara lá no ano de 451. Embaixo da proteção imperial, Acácio não abdicou de seus ideais e tentou corromper os legados pontifícios e, por isso, foi excomungado. Iniciava-se, assim, as desavenças com o Patriarcado de Constantinopla, originando o cisma da Igreja Oriental, também chamado de cisma de Acácio. Então, Carol, esse primeiro cisma não é o grande cisma do Oriente, não é o de 1054, exatamente. Né? Mas é um cisma que perdura até hoje. Mas é bom sempre esclarecer isso para os nossos ouvintes, né? Que pode ter uma confusão nesse sentido. Então, esse cisma, ele vem de uma comunidade grande de igrejas que não aceitaram as formulações, né, teológicas definidas no Concílio de Calcedônia e perdura até hoje. Até hoje há igrejas monofisitas, né? No Egito, na Etiópia, na Síria e na Armênia. No Egito são os coptas, né? E entre os ortodoxos há também a igreja melquita, que segue essa mesma linha, né? Rejeitando o Concílio de Calcedônia e aderindo ao monofisismo. Essas igrejas, algumas dioceses delas, né, voltaram para Roma. Né? Então, hoje é comum a gente ver, como são igrejas autocéfalas, né? São governadas por patriarcas, a gente vê igrejas coptas que são separadas e igrejas coptas unidas a Roma. Igrejas melquitas que são separadas e igrejas melquitas unidas, né? A Roma. E o nosso ouvinte pode não entender muito bem o que significa autocéfalas, né? Tem cabeça própria, né? Exatamente. O próprio nome já diz. Então, quer dizer, elas têm um governo próprio, elas não estão ligadas diretamente ao Papa, né? A obediência ao Papa. Né? Elas não têm uma ligação de jurisdição ao Papa, né? Exato. Mas estão debaixo da guarda da fé da igreja. Eles estão completamente unidas à igreja católica pela fé, né? No caso, o Papa não tem autonomia para, por exemplo, ordenar um bispo para aquela igreja. Exato, né? Que eles têm cabeça própria. Exatamente. Mas toda a fé professada por aquela igreja é a mesma fé católica que nós professamos aqui. A fé de sempre. E os sacramentos válidos, tudo certinho, né? Claro. Embora tenha muitas diferenças nos ritos, né? Dos sacramentos. Você vai participar de uma missa, ou você vai participar de um casamento, um batizado, enfim. Qualquer um dos sacramentos você vai ver muitas diferenças no rito. Mas a validade, né? E é lícito, né? Sim, claro, pelo fato de professarem a mesma fé, né, estarem em comunhão com Roma na fé, então a licitude dos sacramentos também é ok. E como é que foi essa história do Zenão lá com o Teodorico, Carol? Zenão incentivou Teodorico, que é rei dos ostrogodos, a lutar contra Odoacro, amigo e protetor do Papa. Teodorico venceu e se tornou o rei da Itália, porém, tanto o imperador como o Papa já haviam morrido.
E teve filhos, um dos quais foi o pai do famoso São Gregório Magno. Foi considerado erroneamente um santo mártir, mas aparentemente morreu naturalmente em 1º de março do ano de 492. Ele foi sucedido por São Gelásio I e é o único papa que está enterrado na Basílica de São Pablo Extramuros. São Félix II, rogai por nós. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais: Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook e YouTube, como Os Cooperadores. E não se esqueça de também visitar o nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. Deixe que vivam como quiserem. Fontes franciscanas. Vivam como quiserem. Teria sido a resposta aqui. De acordo com Tomás de Celano, São Francisco de Assis teria dado a um frade quando questionado se não iria mudar os ministros provinciais que há tanto tempo abusavam da liberdade. Não dá para imaginar o nosso seráfico pai sendo rude ou grosseiro. Mas o que muitos não sabem é que São Francisco não era apenas o irmão sempre alegre a cantar pelos bosques da Itália. Ele era cabra macho, como se diz, não é mesmo? E já doente, muito cansado, ele teria proferido essa resposta. Talvez porque, como pai, ele é um pai, na verdade, que sempre lutou por seus filhos, que sempre aconselhou, que sempre instruiu e foi ignorado por aqueles superiores que pareciam terem o cargo como uma propriedade. Então, ele estaria agora no fim da vida, entregando-os à própria sorte, pois, como ele mesmo afirmou, é preferível o mal de poucos que a perdição de muitos. São Francisco não estava condenando, mas as atitudes deles os condenava automaticamente. Então, antes que outros se perdessem, os deixou livres para viverem como quisessem. É engraçado como às vezes achamos esta atitude de Frei Francisco um tanto quanto radical. E nos esquecemos que é justamente assim que Deus age conosco. Ele nos dá o livre-arbítrio. Vivam como quiserem. Eu os amo, mas não posso obrigá-los a me amar. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas o homem prefere amar mais as coisas do que a Deus. E Deus não interfere, não o obriga, deixa-o livre. Vivam como quiserem. Querem se prostituir, se drogar, roubar, matar, enfim, afundar no pecado? Isso tudo entristece muito o coração de Deus, mas ele os deixa livres. A mesma coisa acontece em relação aos nossos filhos. Nós os cuidamos, protegemos, ensinamos, educamos, e até certa idade eles fazem tudo aquilo que nós gostaríamos que fizessem, né? Mas com o tempo eles começam a tomar decisões que muitas vezes nos desagradam, muitas vezes nos entristecem. Mas o que podemos fazer? Ralhamos com eles, exortamos a mudarem de ideia, não desistimos deles com facilidade. Mas quando percebemos que não tem jeito, deixamos que vivam como quiserem. Afinal, a gente já sabe que eles vão bater com a cabeça na parede e que vão se dar mal. Um dia voltarão arrependidos das burradas que fizeram. E o mesmo, gente, acontece com os meus alunos. Tanto que eu falo, tanto que eu ensino, tanto que eu tento guiá-los pelo caminho do bem. E quando eu vejo, estão envolvidos com drogas,
bebendo, fumando, as meninas engravidam, os meninos começam a se envolver com o crime, as gangues, e o que eu posso fazer? Creio que o que eu podia fazer eu já fiz. Amei, eduquei, instruí, mas agora, deixe que vivam como quiserem. Afinal, um dia vão lembrar das minhas aulas, das minhas palavras e, olha, chorarão amargamente de arrependimento. Afinal de contas, né? Hashtag Raiman tem razão. Jesus Cristo esteve nesta terra ensinando, exortando e até morreu na cruz por nós. E olhe como este mundo está perdido. Vejam só como há uma tremenda inversão de valores, não é mesmo, amigo ouvinte? Às vezes eu até penso que Jesus devia voltar, né? Voltar, começar tudo de novo. Falar de amor, falar do reino dos céus e exortar as pessoas a se converterem. Mas outras vezes eu penso, vivam como quiserem. Logo será o fim e o julgamento final. E quem estará preparado para ele? Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha. Entre em nosso site e clique em Vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Mas se você preferir, pode tornar-se um sócio do nosso Clube do Ouvinte, o Clube do Ouvinte Cooperadores da Verdade. E ao se tornar um sócio, além de ajudar muito com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Entre em nosso site, clique em apoia.se, está lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$5 e assim nos ajuda a evangelizar. Não fique de fora dessa, seja um sócio evangelizador, nós contamos com você. Lembrando que agora nós temos uma linha direta com vocês através do WhatsApp. Então, se você quiser entrar em contato conosco, mandar uma mensagem, sugestão, crítica, ou até mesmo saber outras formas como você pode fazer para ajudar esse apostolado, você pode nos adicionar aí no WhatsApp, é o 47 997 18 3296. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos continuar aquele nosso bate-papo, né, Peter? Que estava tão bom. É verdade. Sobre a Santa Inquisição. A hora da treta. Como procediam os malvados dos inquisidores? Os inquisidores procediam da seguinte forma, amigo ouvinte. Ao chegar a uma região, proclamavam um tempo de graça e ficavam ali por vários dias, expondo as pessoas à fé católica. Importa recordar que nessa época ainda não havia seminários. Sem uma formação teológica profunda, não era de se duvidar que muitos clérigos estivessem ouvindo a doutrina da igreja pela primeira vez. Até porque não tinha faculdade EAD naquele tempo. Exatamente, não tinha. Não era fácil a informação chegar, né? E a primeira etapa do processo consistia, portanto, na persuasão. Nesse período aconteciam várias conversões. Já que muitos dos inquisidores, formados na escola dominicana, olha, o grande São Domingos, né, pregavam com sabedoria e eloquência. Eu quero saber a hora que eles começavam a correr atrás dos hereges com armas para matar todo mundo. Vamos ver se o texto vai falar sobre isso aqui nesse programa. Vamos lá. Então, colocado diante da fé verdadeira, um grande número de pessoas se apresentava aos frades e assumia os seus erros,
pedia penitência e voltava para o seio da igreja. Olha que graça, né? Sim. Tirando as pessoas do erro, né? Quantas maravilhas que a Inquisição fez, né? É verdade. Os próprios membros mais puros do clero cátaro, aquela heresia que nós falamos... Já comentamos. No primeiro programa, se você não ouviu, né? Entre no nosso site para ouvir. Eles confessavam a sua heresia, mas embora não quisessem ceder, né? Também eram recolhidas denúncias e acusações, as quais eram devidamente averiguadas e julgadas diante de um grupo de testemunhas. Ainda assim, o número de condenações era muitíssimo baixo, né? Bernardo Rugy, por exemplo, dos 1000 casos que julgou, veja só, o inquisidor julgou 1000 casos, mas só proferiu 40 condenações. É um número muito pequeno. De 1000 casos que um inquisidor julgou, 40 condenações, das quais muitas eram apenas penitências, né? Ou seja, não acontecia nada de grave, não era preso, não acontecia nada de grave. Você vai fazer uma penitência e tal, faz uma peregrinação para Roma, pronto, resolveu o teu problema. Geralmente eram entregues ao poder civil e condenados à pena capital somente os reincidentes. Olha que palavra linda aqui, tá vendo? A pessoa foi, se confessou, recebeu uma penitência leve, uma coisa tranquila, mas agora ela está voltando a cometer o mesmo erro, né? A mesma heresia. Aí sim vai ser entregue ao poder civil. É isso mesmo. Então, pessoas que voltavam à heresia, né, mesmo depois de já terem cumprido um tempo de penitência. O fundamento para essa praxe era retirado das próprias Sagradas Escrituras. E está lá no livro de Tito, que você pode conferir também. No capítulo 3, versículos 10 e 11. Abre aspas. Após advertir um herege pela primeira e segunda vez, evita-o sabendo que é um pervertido, fecha aspas. E as quais Santo Tomás de Aquino comentava do seguinte modo, abre aspas de novo. A respeito dos heréticos, há duas coisas a considerar, uma da parte deles e outra da parte da igreja. Da parte deles, há um pecado pelo qual mereceram não somente serem excluídos da igreja pela excomunhão, mas também do mundo pela morte. É muito mais grave corromper a fé, que é vida da alma, do que falsificar o dinheiro que serve à vida temporal. Ora, se os falsificadores de moeda e outros malfeitores logo são justamente condenados à morte pelos príncipes seculares, com maior razão os heréticos, desde que sejam convencidos da heresia, podem não só ser excomungados, mas justamente serem condenados à morte, fecha aspas. Do lado da igreja, ao contrário, ela usa de misericórdia em vista da conversão dos que erram. Por isso, ela não os condena imediatamente, mas só depois da primeira e da segunda advertência, como ensina o apóstolo. Se, porém, depois disso, o herege ainda permanece no erro, a igreja, não esperando mais que ele se converta, provê a salvação dos outros, né? Separando dela por uma sentença de excomunhão. E, em último caso, ela o abandona ao juízo secular para que seja excluído do mundo pela morte. Embora pareça estranho ao homem moderno um discurso desse gênero, os tribunais da igreja eram realmente brandos e misericordiosos, se comparados aos excessos da justiça civil. Tanto é verdade que, lendo os autos dos processos inquisitoriais, mais de uma vez encontramos bandidos comuns que, surpreendidos pela polícia no ato de violação, de roubo, de assalto à mão armada, rapidamente inventavam uma motivação religiosa, olha só, para explicar o seu procedimento. Por quê? Simplesmente para cair na esfera da justiça da Inquisição e não da justiça civil ou temporal, pois a justiça inquisitorial garantia pelo menos uma investigação, em vez da pena de fogueira imediata, a qual não foi absolutamente invenção dos inquisidores, como a pena de morte ou o decepamento da mão. É incrível isso. O cara, né? Era bandido e blasfemava só para pular de tribunal, né? Para não ser julgado pelo Tribunal Civil, porque ele sabia que se fosse julgado pelo Tribunal Civil ele ia morrer. Isso não tinha jeito. Roubou a galinha, morte, né?
Ah, não, mas eu roubei a galinha porque Nossa Senhora, não sei o quê. Aí pronto. Aí já ia para o Tribunal da Inquisição. Olhando para os fatos, a Inquisição medieval foi realmente um grande avanço na sua época. Certas realidades, como a pena capital e o uso, ainda que mitigado, da tortura, retratam os limites da época, mas não tiram o mérito da Igreja em conformar o direito barbárico do primeiro milênio à consciência do Evangelho, ainda que de modo lento e gradual. É aquilo que nós falamos no primeiro programa sobre a Inquisição que gravamos, né? Que nós precisamos analisar os fatos a partir dos fatos anteriores à Inquisição, né? Para compreender a evolução jurídica. Se a gente olhar do ponto de vista que nós temos hoje, aí é claro, nós vamos ver um retrocesso, né? Foi uma evolução jurídica, né? E a partir do ano de 711, a Península Ibérica foi alvo da expansão muçulmana. Tá? O rei visigótico da Espanha caiu ante a espada dos Cavaleiros de Alá, restando cristã apenas uma pequena porção ao norte desta região. Ainda assim, conviviam juntos na península católicos, judeus e muçulmanos. O relacionamento entre as três religiões monoteístas era admirável, se nós levarmos em conta os padrões de então, né? Uma constituição do Papa Inocêncio III, de 1199, dizia que os judeus não devem ser duramente oprimidos pelos crentes e ordenava, entre outras coisas, que nenhum cristão os force com violência a procurar de má vontade ou contra a vontade o batismo, e que nenhum cristão, sem sentença da autoridade territorial, ouse de modo indigno ofender as suas pessoas ou subtrair com violência os seus bens. Havia, é certo, muitos preconceitos e conflitos, né? Colocados nos devidos limites, porém, os três grupos se relacionavam relativamente bem. Quando, por exemplo, também, durante o reinado de Inocêncio, o Quarto Concílio de Latrão estabeleceu certos cânones relativos aos judeus, entre os quais havia a recomendação de que eles se diferenciassem dos cristãos no modo de vestir, os ibéricos não aceitaram tal imposição. A convergência de culturas chegou a criar na Espanha um certo relativismo, por assim dizer, justificando uma posição cínica de muitos em matéria religiosa. Vendo os embates entre cristãos, judeus e muçulmanos, os pagãos zombavam de todos numa tentativa cômoda de distanciar-se do envolvimento com Deus. Os judeus que viviam na Península Ibérica residiam em bairros reservados, deviam pagar taxas ao governo e não podiam ser nomeados para cargos públicos, mas se destacavam na sociedade, sobretudo pelo exercício de duas profissões, a medicina e o comércio. Como a usura era condenada pela moral católica, ficava para eles a responsabilidade pelo mundo dos negócios. O domínio financeiro dos judeus, no entanto, começou a gerar problemas. O próprio Concílio de Latrão cuidou do assunto, lá no século XIII, quando denunciou a avareza por parte dos judeus e tomou certas medidas para coibir os seus exageros. Se os judeus, sob qualquer pretexto, extorquirem dos cristãos altas e excessivas taxas, sejam retirados do convívio com eles, até que reparem convenientemente o prejuízo que lhes causaram. A onda de antissemitismo se agravou com a peste negra, em meados do século XIV. A culpa pela epidemia que dizimou milhares de pessoas na Europa foi lançada sobre os judeus, ignorando a origem real da doença. A peste bubônica, como nós sabemos, é transmitida por ratos infectados. A população europeia acreditava que os judeus teriam envenenado as fontes de água para matar os cristãos, embora tal disparate nunca tivesse sido ensinado oficialmente pelo magistério da igreja. Então são coisas populares, né? Muitos pregadores na região da Espanha, infelizmente, endossaram esse discurso, criando em 1391 um verdadeiro clima de histeria social. Como consequência, adeptos do judaísmo começaram a ser mortos. Para escaparem da perseguição,
muitos se viam obrigados a abdicar a sua religião, receber forçosamente o batismo e se tornarem cristãos. Diante desse problema, a Igreja se apressou em remediar a situação, declarando como inválidos os batismos recebidos sob tais circunstâncias. Afinal, a Igreja sempre reconheceu que os infiéis, de modo algum, são compelidos à fé para crer, pois crer é um ato da vontade. Assim, um esforço conjunto com o poder civil estabeleceu-se que os judeus convertidos compulsoriamente podiam voltar à sua religião sem que nada fosse feito contra eles. Estranhamente, porém, milhares de judeus que se tinham feito católicos permaneceram como tais. Uns, primeiro, porque tinham se convertido, né, verdadeiramente. É só ação da graça mesmo, né? Outros, em segundo lugar, porque temiam por sua infidelidade não serem recebidos de volta no judaísmo. E outros ainda, terceiro motivo, porque temiam que a perseguição voltasse a pesar sobre as suas cabeças. O fato é que depois de algumas gerações, mesmo os marranos, judeus convertidos à força ao catolicismo, começaram a viver com convicção a fé cristã. Também chamados de novos cristãos, essas pessoas viviam uma espécie de inculturação. Ao mesmo tempo em que criam nas verdades católicas, viviam nos guetos judaicos e mantinham muitos hábitos de sua antiga religião, como o vestuário e a alimentação. Não comiam bacon, gente. Olha isso. Isso era um incômodo muito grande para os líderes da religião judaica, que começaram a ver os seus adeptos se desviarem pelo testemunho e pregação dos cristãos novos. Na famosa Disputatio de Tortosa, por exemplo, o famoso judeu convertido Jerônimo de Santa Fé, juntamente com São Vicente Ferrer, grande São Vicente Ferrer, foi tão convincente em seus argumentos que centenas de judeus se dirigiram ao seio da igreja em decorrência desse debate. Mas não eram apenas os rabinos que se importunavam com o fenômeno dos cristãos novos. Os outros católicos também não viam com bons olhos o orgulho e a arrogância com que esses convertidos falavam de sua origem e ascendência judaicas, o que gerava uma boa dose de ciúme por parte dos ditos velhos cristãos. Assim se encontrava a Península Ibérica quando Fernando e Isabel, cognominados reis católicos, passaram a governar então a região. Vale lembrar que foi justamente sob o governo dos dois monarcas que se concluiu a chamada Reconquista, no ano de 1492, e se deu a definitiva unificação da Espanha. Até então, o território espanhol não passava de um punhado de reinos menores e independentes entre si. Também foram Fernando e Isabel que enviaram à América a expedição de Cristóvão Colombo, no ano de 1506, com o claríssimo propósito de levar a fé católica aos povos. Durante o reinado dos dois, os problemas relacionados aos cristãos novos se acentuaram, principalmente com o crescimento do proselitismo religioso. Não demoraria muito para que a Espanha, na sequência de vários impérios de toda a Europa, também decretasse a retirada em massa do povo da antiga aliança. Influenciado por Tomás de Torquemada e com o objetivo de preservar a fé católica, a qual se encontrava ameaçada pelos judeus, Fernando de Aragão, então, expulsou-os definitivamente de seus domínios em 1492, por meio do decreto de Alhambra. Pelas estimativas de Henry Kamen, saíram da região algo em torno de 40 mil sefarditas, como eram chamados os judeus da região ibérica, que se fixaram no norte da África, Oriente Médio e sudeste da Europa. Mas será que a totalidade dos judeus havia saído da Espanha? Todos os chamados cristãos novos eram verdadeiramente cristãos? Foi com vistas a examinar a ortodoxia desses novos cristãos que o Estado espanhol instaurou a Inquisição em seu território. Esta, portanto, punia não a prática da religião judaica em si, mas as falsas conversões ao catolicismo. É muito justo, né?
Cumpre dizer, em primeiro lugar, que por mais que tenha sido o caso histórico mais espinhoso, a Inquisição espanhola não foi a máquina de moer carne humana que muitos escritores desonestos descrevem por aí. Em 250 anos de existência, esse organismo do Estado espanhol decretou por volta de 3.000 sentenças de morte, uma estimativa incomparavelmente distante, por exemplo, da registrada pelos regimes comunistas do século XX, que num período muito mais curto executaram milhões de pessoas. Embora fosse um aparato mais civil que religioso, os tribunais eram do Estado e os juízes eram eclesiásticos. A Inquisição espanhola nem de longe se equiparou às narrativas mirabolantes inventadas mais tarde pelos anticlericais. O procedimento inquisitorial aqui era basicamente o mesmo que se via na Inquisição medieval. Os pregadores, normalmente dominicanos, se apresentavam em uma região, proclamavam um tempo de graça e partiam ao exame das delações e acusações que as pessoas apresentavam. Bem tranquilamente é possível dizer que o quadro geral dos tribunais era este: interrogatórios moderados, investigadores prudentes e um número consideravelmente discreto de condenações sumárias. Dos bancos dos juízes chegaram a sair 2 santos canonizados: São Pedro de Arbués e São Turíbio de Montegrovejo. Olha só que graça, né? Santos inquisidores. Foram homens como estes que souberam agir com misericórdia e justiça para o bem da igreja e da própria comunidade civil. É verdade que, em comparação com a Inquisição medieval, claramente justificada pela ameaça que representava a heresia cátara, o tribunal que se instaurou na Espanha, juntamente com toda a querela em relação aos judeus, pareceu ferir o cristianismo em sua raiz mais pura. Os papas da época chegaram a condenar o que se dava em território espanhol, mas, em pleno século XV, com a ascensão dos estados nacionais, os monarcas absolutistas pouco ligavam para as advertências e conselhos da igreja. Nessa época, a igreja já havia perdido todo aquele poder que havia conquistado, poder temporal, que havia conquistado nos séculos anteriores. O criptojudaísmo era um entrave à unificação espanhola, e os reis estavam dispostos a usar as armas que tinham para detê-lo. O Papa já não exercia mais o poder que tinha na Idade Média. O criptojudaísmo, que para quem não conhece, é o termo utilizado para discriminar os judeus que praticavam a sua fé e costumes em segredo, cripto, segredo, por meio das perseguições, de práticas de judeus que mantinham a sua fé em segredo, enquanto publicamente seguiam o cristianismo. Eram 2 caras, Nos estados pontifícios, a Inquisição foi instaurada principalmente para deter o fenômeno do protestantismo. Diferentemente do que aconteceu na Espanha, a Inquisição romana estava totalmente nas mãos do poder eclesiástico. Como consequência, foi um tribunal muito mais brando, com um número de condenações muito menor do que o da Inquisição espanhola. O exame do Santo Ofício em território italiano é uma ocasião para estudar os julgamentos mais famosos da Inquisição, como são os processos de Galileu Galilei e de Giordano Bruno. Em meio a uma infinidade de números e estatísticas, personagens emblemáticas também foram investigadas pela Inquisição. Foram os casos de Santa Joana d'Arc, Giordano Bruno e Galileu Galilei, como a Carol acabou de falar também. E aí também o português Padre Antônio Vieira, Que veio para o Brasil, Grande Exato. Padre Antônio Vieira. Joana d'Arc foi escolhida por Deus para desempenhar o papel de verdadeira protagonista na famosa Guerra dos 100 Anos, que se deu entre Inglaterra e França. Em questão estavam o domínio de alguns territórios gálicos e a sucessão do trono real francês. Ainda adolescente, Joana recebe de São Miguel Arcanjo a missão de liderar as tropas dos Armagnac contra os ingleses e os Bourguignons e de conduzir o filho de Carlos VI, ilegítimo herdeiro do trono, à coroa real. Diante do jovem príncipe,
o qual ela teria prodigiosamente reconhecido, mesmo com seu disfarce, Joana manifesta o seu mandato divino. Depois de interrogada pelos teólogos da corte e comprovadas a sua fé e idoneidade, o Delfim francês decide confiar na donzela. Portando a armadura de soldado, que afasta do assédio masculino e a ajuda a guardar a sua castidade, Joana guia o exército francês até a reconquista da estratégica cidade de Orleans, em 1429. Depois leva o Delfim até a Catedral de Reims, onde ele é coroado como rei Carlos VII da França. Mesmo tendo cumprido sua missão, porém, Joana foi capturada pelos inimigos em 1430, levada ao Tribunal da Inquisição e condenada em um processo totalmente inválido na diocese de Rouen. Ela foi morta em 30 de maio de 1431, com breves 19 anos de idade. Novíssima, né? Sim. Ainda no século XV, Papa Calixto III reviu o processo de Joana d'Arc e reconheceu a sua nulidade. E a reabilitação total de Joana só terminou no século XX, quando a mártir foi beatificada por São Pio X em 1909 e canonizada pelo Papa Bento XV em 1920. Proclamada padroeira da França, então, em 1922. Na história da Inquisição, portanto, constam santos dos dois lados, pessoas que procederam com prudência e justiça em seu dever de inquisidores, como foi São Roberto Bellarmino, que participou no processo de Galileu, e pessoas de virtude que foram condenadas injustamente, o caso da valorosa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc, A sua história mostra que, ao mesmo tempo em que considera os fatos dentro de seu contexto histórico, a Igreja também não é ingênua a ponto de canonizar tudo o que foi feito pelo Santo Ofício. Ela está disposta ainda, que seja com dor, a reconhecer as culpas dos seus filhos. Tá, vamos falar agora sobre o herege Giordano Bruno. Apresentado por algumas pessoas como mártir da ciência, a história de Giordano Bruno não é nada fácil. O italiano ingressou na Ordem dos Pregadores muito cedo, mas por conta de suas ideias heréticas acabou expulso da vida religiosa. Giordano era adepto de uma heresia chamada hermetismo, que combinava crenças pagãs antigas com práticas de magia e alquimia. Para ele, a Igreja Católica deveria abandonar a revelação para aderir a essas ideias. Giordano Bruno, além de panteísta e crítico ferrenho do clero, negava todo o depósito da fé, desde a Trindade até a própria virgindade de Maria Santíssima. Olha, meu Deus do céu. Maluco, né? Doido de pedra, né? Bom, da Itália, Giordano saiu em peregrinação por vários países da Europa. Tendo vivido na França, na Suíça, na Inglaterra e na Alemanha, conseguiu apoio para publicar muitas de suas obras, mas imerso num estado como que de suicídio inconsciente, foi expulso de vários lugares, até voltar a seu país natal e fixar-se na cidade de Veneza. Aí, denunciado pelo professor que o contratou, ele foi parar nas mãos da Inquisição Romana, a qual fez de tudo durante 8 longos anos de processo. 8 anos de processo, da Inquisição, para livrar o contumaz da morte. Olha só, como a história é deturpada, É, exato. Giordano Bruno, no entanto, era irredutível, não abjurando de nenhuma de suas ideias, as quais nada tinham de científica, diga-se de passagem. Ele foi queimado na fogueira no ano de 1600. E foi pouco ainda. Devia ter sido mais torturado antes de ser queimado. E o caso Galileu. Indubitavelmente, o processo que julgou Galileu Galilei foi o mais famoso de toda a história da Inquisição, de tal modo que São João Paulo II pediu que uma comissão interdisciplinar fizesse um estudo aprofundado sobre a questão, analisando as controvérsias exegéticas, teológicas e científicas por trás do seu caso. No fim, essa comissão, que contava com eminentes prelados da Igreja, como o cardeal Carlo Maria Martini e o cardeal Roger Etchegaray,
chegou às conclusões que nós vamos falar agora. Primeiro, Galileu realmente defendeu o heliocentrismo de Nicolau Copérnico. Copérnico que era padre, hein? Vamos lembrar, né? Mas não apresentou nenhuma prova científica que respaldasse o seu sistema. Para sustentá-lo, ele recorria aos fenômenos das marés, que na verdade não tinha nada que ver com o movimento do planeta, senão com a gravitação da Lua ao redor da Terra. Meio burrinho ele, né? O argumento definitivo que comprovou a teoria heliocêntrica, pelo menos em sua afirmação de que a Terra girava em torno do Sol, só surgiu 150 anos depois de Galileu. É isso aí. Diante da obstinação do astrônomo em defender como certo o que não passava de teoria, e graças ao seu temperamento forte, que o fez granjear inimigos, os seus oponentes entregaram-no ao Santo Ofício. Vale destacar também que a posição de Galileu criava problemas com a interpretação das Escrituras, questão pungente durante os anos pós-reforma. A Igreja entendia, a partir de uma passagem do livro de Josué, que diz que o Sol se deteve, que o Sol que se movimentava ao redor da Terra, como não havia respaldo científico para as afirmações de Galileu, então ele permaneceu em silêncio. Quando, porém, um amigo seu, o cardeal Maffeo Bamberini, assumiu o sólio pontifício com o nome de Urbano VIII, Galileu começou novamente a propagar as suas ideias. Desta vez, nenhuma advertência do Papa fez com que ele se calasse. No livro Diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo, de 1632, ele assinou a sua sentença. O astrônomo colocava na boca de Simplício, a personagem mais idiota da obra, a tese do Papa Urbano VIII, a saber, a de que o heliocentrismo não passava de uma teoria. Denunciado novamente à Inquisição, Galileu foi julgado por São Roberto Bellarmino, que pôs um fim à história. O cardeal deixava bem claro que, enquanto não fossem mostradas provas contundentes da teoria heliocêntrica, era melhor que fosse tratada como simples hipótese, já que criava um aparente problema com a exegese de alguns trechos bíblicos. Para o santo estava bem claro que a fé e a ciência não se podem contradizer, já que o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras é o mesmo que se revela nas verdades acessíveis pela luz da razão. Enquanto não houvesse respaldo para a teoria de Galileu, porém, era melhor que ele deixasse de difundi-la. Mas até hoje nós vemos pessoas em pleno século XXI que agem dessa forma, assim, muito empolgados, né, com algumas novidades, com algumas coisas que leram na internet, que assistiram no History Channel e que aí tem como verdade de fé, verdade absoluta. Não, isso você não acredita nisso, como que... E é uma simples teoria. E às vezes uma teoria da conspiração, às vezes uma grande bobagem, uma coisa que não está fundamentada em nada, e a pessoa toma aquilo como uma grande verdade para a vida dela, porque está faltando aí a verdade mesmo, né? Conhecer Jesus Cristo, conhecer o depósito da fé, conhecer a verdade da igreja, né? Então a pessoa que ela está aí andando assim, digamos que meio perdida nesse mundo, que não tem a sua fé fundamentada na rocha, ela acaba se deixando levar por essas coisas e quer empolgar todo mundo, né? Quer envolver a família inteira, quer envolver as pessoas nessas suas alucinações, nessas suas coisas assim. É bem estranho, né? Mas, e no caso de Galileu, né? Ainda que a contragosto, ele permaneceu em silêncio obsequioso e foi condenado ao cárcere domiciliar até o fim da vida. Ao contrário do que dizem muitos, o físico não foi, vamos repetir aqui, não foi queimado na fogueira. Uma tese recente joga uma nova luz no caso Galileu, sustentando que a sua adesão ao heliocentrismo foi, na verdade, a mais branda das acusações que pesavam contra ele. O fato de o astrônomo insinuar que as qualidades dos objetos estavam antes no sujeito que reconhece que nos objetos propriamente ditos
parecia a muitos teólogos um problema para o dogma da transubstanciação. Uma controvérsia assim seria muito pior para Galileu. Responder somente à acusação do copernicanismo foi, portanto, a opção de Urbano VIII, para poupar Galileu de uma retaliação mais severa por parte da igreja. Olha só. É a misericórdia da igreja, né? E contra o padre Antônio Vieira, o famoso pregador lusitano, pesavam as acusações de messianismo e milenarismo. Vieira era adepto de uma lenda ligada ao príncipe Dom Sebastião de Portugal, que morreu em 1578, morto durante uma guerra contra os muçulmanos no norte do Marrocos. Com o seu desaparecimento, o trono português ficou vacante e as disputas em torno do sucessor de Sebastião acabaram dando origem à União Ibérica, em cujo intervalo a Lusitânia permaneceu submissa aos reis espanhóis. Lembrando que nesse período de União Ibérica, o Brasil foi espanhol. Né? Olha, que legal. O governo do Brasil estava submisso à Espanha e não mais ao trono de Portugal. Muito interessante. Viu só? E a situação política desconfortável? O que aconteceu lá com os portugueses, Carol? E toda essa situação, na verdade, né, política, bastante desconfortável, criou nos portugueses um sentimento de insatisfação e, ao mesmo tempo, a esperança de que Dom Sebastião regressaria para devolver a Portugal a sua soberania. Ué, mas ele não tinha morrido? Como é que ele ia regressar, né? Então, quer dizer, tá meio doidinho esse padre Vieira aí, né? E com o fim da União Ibérica, assumiu o trono português Dom João IV, fundador da dinastia de Bragança. Ó, dinastia de Bragança já aparece aí, ó. Salve Império. O qual substituiu Dom Sebastião nas fantasias messiânicas de Antônio Vieira. Tá? De fato, após a morte do rei, o padre teria vislumbrado a sua ressurreição. Em seu novo reinado, haveria um tempo de paz na terra, sem doenças, nem males, nem guerras. Essas teses foram escritas em seus livros, Chaves dos Profetas, Esperanças de Portugal, O Quinto Império do Mundo e História do Futuro. Foi esse o objeto do julgamento do padre Antônio Vieira enquanto esteve em Roma. O sacerdote recebeu algumas punições brandas e depois, tendo ele feito sua própria defesa diante dos inquisidores, voltou reabilitado a Portugal e depois para o Brasil. Então, parece assim que ele teve uma crise, assim, até, quem sabe, um problema psicológico, verdade, alguma coisa e tal. E na sabedoria da igreja, não, esse cara aqui ele não é herege, ele simplesmente, né, teve uns surtos aí, mas tá melhorzinho já. Porque aqui no Brasil ele foi magnífico, né? Daí, as obras dele são conhecidas. Foi reabilitado, né? E fez um excelente trabalho depois, né, e tal. Mas assim, galera, nosso tempo está estourado. Nós falamos hoje, para recapitular aqui, falamos sobre a Inquisição medieval, seguimos para a Inquisição espanhola, a Inquisição de Roma, tratamos daqueles casos mais polêmicos, mais né? conhecidos e tal. Só que o nosso tempo não dá mais, né? Mas tem mais assuntos sobre isso, né? Tem mais coisa. Então, Peter, você volta aqui para continuar? É claro. Beleza, então. Vamos decapitar os hereges. E o crédito desse texto que serviu de base para nossa reflexão, mais uma vez, é do site padrepauloricardo.org. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Os puritanos piram, hein? Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Bierbau Weizenrauchbier. Cerveja elaborada com 75% de malte de trigo defumado em carvalho. Ei, deu água na boca, hein? De alta fermentação e médio teor alcoólico. Possui caráter de malte defumado, médio aroma e sabor, a amargor do lúpulo baixo. Cerveja altamente carbonatada e meio encorpada. Vencedora da medalha de bronze na categoria Style Weizenrauchbier no Festival Brasileiro da Cerveja em 2016. Então é uma cerveja da família Ale, o estilo, como nós já dissemos, é uma Weizenrauchbier, que é uma cerveja de trigo defumada. Está disponível em garrafas de 500 ml, o teor alcoólico é 5,5%,
Cidade de origem, Três Etilhas, Santa Catarina. Cervejaria Bierbaum, a árvore da cerveja. Tem uma coloração marrom escuro, tem uma espuma de boa formação e persistência, uma aparência turva. E nos aromas tem notas defumadas, leve toque de madeira e amargor. Harmoniza com queijo provolone, chucrute, carne defumada e salsicha alemã. Pode servir, Carol. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olha a cor dessa cerveja, linda, Peter Martins. linda, Olha linda, esse linda. vermelho, né? Muito bonita. Bem uma turva, carbonatação né? boa também, uma espuma que dá para comer de colherinha, né? Consistente, né? Bonita a espuma também, né? O cheiro é maravilhoso, hein? Muito cheirosa. Nossa, lembra bacon. Aham. Cerveja com cheiro de bacon. Que delícia, que espetáculo, gente. Cara, a Bierbaum sempre me surpreende, né? Vamos experimentar, então. Deixa ela preencher bem a boca para você ver a fumaça. Deliciosa, hein? Cara, fantástica. Muito boa mesmo, hein? Cara, muito bom isso aqui. Deu vontade de acender o cachimbo, hein? Cara, deliciosa. O gosto da defumada continua na boca, mesmo que depois que você engole a cerveja, fica aquele retrogosto, assim, né? Bem persistente, né? E muito saboroso demais, assim. Lembrou o churrasco que a gente fez no final de semana. E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja e quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa? Entre em contato conosco pelo e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Eve. A te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordiis oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostendi, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, O dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Surtum presidium confundimus Santa Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias e necessitatibus nostris, sed a periculis cunc libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, Padrinho. Muito obrigado, Carol. A todos os ouvintes, Deus os abençoe. Amém. Obrigada, Peter, pela presença, querido, nosso inquisidor oficial aqui dos cooperadores já, nosso parceiro. Muito obrigada. Obrigada, Raiman, meu bem. Um grande abraço aos nossos amigos, nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. Salve Maria. Obrigado, Peter, querido afilhado. Uma bênção que Deus colocou na minha vida. Obrigado, Carol, meu benzinho. Deus abençoe a todos. Paz e bem.
Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.